Bom dia. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 4 minutos uma mulher é agredida por ao menos um homem e sobrevive. No ano passado, foram registrados mais de 145 mil casos de violência contra mulheres, física, sexual, psicológica. Nesses casos, as vítimas sobreviveram. Já segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2017 houve 4.396 assassinatos de mulheres no país. Nos últimos anos, houve aumento expressivo nos registros de violência física, psicológica e sexual. A tendência de crescimento se manteve ano após ano. Os registros de violência sexual, por exemplo, tiveram aumento de 53% no período. Nesse tipo de agressão, 7 em cada 10 vítimas são crianças e adolescentes aí até 19 anos. Mesmo com leis como a Maria da Penha, delegacias especializadas e uma postura mais assertiva das mulheres, querendo fazer valer seus direitos, a mulher continua sendo vítima constante da brutalidade. O que isso significa? Que mudanças precisam ser feitas não só em leis, mas na sociedade, para que esses fatos deixem de ocorrer. Como proteger as mulheres dos abusos e da violência? Justamente para falar sobre a violência contra a mulher no Brasil, o Diálogos na USP recebe agora as professoras Maria Arminda do Nascimento Arruda, socióloga, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e coordenadora do escritório USP Mulheres, e Giane Silvestre, especialista em Sociologia da Violência e Segurança e pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Senhoras, bom dia, muito obrigado pela presença, é um prazer tê-las aqui conosco. Bom dia. Prazer é meu. É sempre nosso, professor, é sempre nosso. Que bom. Eu queria começar com as senhoras trazendo esses números que eu acabei de ler e tentar entender o que está levando ao aumento do número de atos violentos contra as mulheres. Professora Maria Arminda, eu gostaria de começar, quer dizer, só para nós tentarmos começar a entender esse aspecto tão danoso da sociedade. Bom, Marcelo, a violência contra mulheres é uma violência que subjaz às sociedades já, acho que desde sempre. Quando nós pensamos no registro da desigualdade e da dominação, a dominação e a desigualdade de gênero, elas não são as únicas desigualdades da sociedade, mas pelo menos são as mais antigas e que não foram enfrentadas. Então, a violência contra as mulheres, essa forma abjeta de relacionamento, ela tem múltiplas razões. É claro que o fato de hoje podermos registrar isso significa também um aumento, quer dizer, as mulheres se sentem mais legítimas, porque existem canais. Sim, isso é importantíssimo. Para isso, e isso é importantíssimo, para registrar as diferentes formas de violência. Isso é um lado. E eu acho que a Giane pode falar mais do que eu sobre isso, porque ela é uma pesquisadora reconhecida na área. De outro lado, eu não descarto, e eu acho que isso é importantíssimo, há uma mudança muito significativa nas sociedades contemporâneas e que essa mudança, que envolve uma transformação muito grande nas relações entre mulheres e homens, que tende a acirrar a violência. Quer dizer, eu não acho que só a possibilidade de registrar responda pelo crescimento do índice. É claro que eu acho que tem um papel, porque as mulheres foram, no fundo, ao longo da história, submetidas a essas formas abjetas de relações. E aquela coisa, era a violência em silêncio, né? E em silêncio. Tem isso. Agora você registra, no que você registra, esses números tendem a aumentar. Exatamente, porque você passa a ter elas esse se registro. sentem mais legitimadas. Claro. Mas eu acho que há processos fundamentais aí, processos sociais, que dizem respeito a essa nova configuração das relações nas sociedades contemporâneas que tendem a acirrar.
Né? E isso é uma coisa importantíssima que é preciso conhecer. Ficar atento, né, professora? Tem que ficar muito atento com essas mudanças. É preciso conhecer e é preciso, na verdade, não descartar essa dimensão, que eu acho que ela é muito importante, porque comumente o que eu vejo é o seguinte, no senso comum, é porque aumentou a possibilidade de registrar. Isso não explica sozinho. Não, é simplista a explicação. É simplista. É simplista nesse sentido. E tem a ver com mudança de padrões culturais e de uma transformação no âmbito da construção das identidades. Quer dizer, as mulheres hoje, elas questionam as formas tradicionais das identidades ditas masculinas. E isso cria um potencial para a violência. E, ao lado, a isso também se combina formas diversas de desigualdade na sociedade e etc. Sobre isso, a gente vai entrar mais nisso, mas eu queria trazer para a Jeane, quer dizer, é isso, concorda? Quer dizer, o fato de você registrar não explica tudo. É claro. Não, quando a gente fala em termos de violência, segurança, enfim, e reflete sobre dados, em geral, esses dados eles são produzidos a partir de registros policiais. Né? E o que a gente vê, o que a gente analisa nesse sentido, é que os registros não condizem com a totalidade ou com a realidade. Os registros são sempre uma parte, né, que representa uma parte de um fenômeno que acontece. Né? Então, a gente não está falando de totalidade. Eu acho que é uma explicação simplista dizer, olha, então agora estão registrando. Eu concordo plenamente com a professora que acho que tem uma mudança de construção de identidades, de um reforço da segurança da mulher. E a gente tem, quando a gente fala em controle social sobre violência contra a mulher, a gente tem uma legislação muito recente. Né? A Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, que são as principais leis nesse sentido, elas são muito recentes. Né? São recentes para se ter uma mudança de cultura mesmo na sociedade. É uma mudança enfática na sociedade, no comportamento, no lidar com tudo. Exato. Então, a gente tem, sim, observado um aumento na violência contra as mulheres, a gente tem observado um aumento nos casos de feminicídio, que não só é explicado pelo aumento nos registros, pela possibilidade de se registrar, mas também né? Então, são múltiplos fatores que tangenciam esse fenômeno. Né? Não existe uma explicação única. Nesse caso, eu queria trazer para vocês, antes de entrar numa declaração da promotora Gabriela Mansur, é saber, quer dizer, é uma questão, o problema aí é questão de gênero, é sexismo ou é covardia, pura e simplesmente, ou é tudo junto? Ou uma questão cultural, como a senhora tão bem colocou, que engloba tudo isso? Marcelo, que quando a gente olha as formas de violência, que quaisquer das formas são abjetas e têm que ser recusadas, mas quando a gente olha o caso da violência contra as mulheres, há uma multiplicidade, a Jeane falou isso, de fatores. É claro que tem uma dimensão do chamado do dito sexismo. Quer dizer, o homem como o dominador. Ainda tem muito na nossa sociedade, né, professora? Tem. Existe muito isso. Tem. Eu acho que isso é uma questão fundamental. De outro lado, quando falamos da dimensão do gênero, né, as relações, porque o gênero é uma categoria relacional. Né? Só podemos definir em relação ao outro. Quer dizer, você só define identidades, a identidade nunca é uma substância. Em primeiro lugar, as identidades se transformam e depois elas são relacionais. Não há uma identidade fechada e ponto final. Né? É um processo de construção, de transformação que envolve a relação com o outro.
A questão das identidades, da pulverização das identidades, eu acho que tem, eu falo acho, porque eu não acho que as pesquisas das que eu conheço, eu sou uma socióloga da cultura, como você sabe, agora, recentemente, assumi o escritório USP Mulheres, que tem uma pesquisa, e nós estamos ampliando essa pesquisa. E teremos chance de falar do escritório aqui bastante também. Eu não acho que as pesquisas que eu leio me satisfaçam. Por quê, professora? Elas totalmente para explicar isso. O mundo contemporâneo é um mundo no qual as identidades explodiram, né? Elas não só hoje, você tem múltiplas identidades e tem uma invenção também, que é sempre uma invenção social, ela não é arbitrária no campo das identidades. Então, quando tem uma cultura, um universo de valores assentado, que definiu no passado o que são os diferentes papéis, os papéis masculinos, femininos, etc., essa definição existente, sim, e que ainda vige neste mundo em explosão, ela permaneceu. E as mulheres são seres da transformação social. Nós sabemos, todas as pesquisas sociológicas apontam nesse sentido, que os atores da mudança privilegiados no mundo contemporâneo são as mulheres. Isso deve incomodar muito, né? Isso ao outro lado, questiona, né? O antigo papel, sim, da dita masculinidade. Tem uma tese que eu gosto muito, era dos anos 80, de um sociólogo. Eu acho que ele se aposentou, não tenho muito claro para mim, mas é professor da USP de Ribeirão Preto, né, na chamada Faculdade de Filosofia. Sim. Ele é antropólogo e chama Geraldo Romanelli, e essa tese foi feita sob a orientação da professora Eunice Durham. É uma tese sobre a família de classe média em São Paulo, trabalhando com as questões dos papéis do pai, da mãe, na estruturação da família. Uhum. Ela é uma tese interessantíssima, porque ela revela que o fato das mulheres terem na família assumido o papel, e elas são de fato, até sim, porque a posição da mulher no mundo social era uma posição era definida, mas muito difícil, né? O papel do ator da transformação questionou o lugar do pai. E isso tem impactado a definição do papel masculino na família, no mundo do trabalho, etc. Ora, neste universo, que eu acho que é uma coisa que nós temos que explicar melhor, o que está acontecendo na minha concepção, e é claro, salvo engano, eu estou fazendo uma reflexão sem toda a comprovação empírica, né? É que a mulher passou a questionar a chamada masculinidade e os papéis tradicionais dos homens. E vai ter muita gente que não vai aceitar isso, né? Dessa ordem, ela tem que ser eliminada, porque é a maneira, ou dominada, sim, do outro, dado que as identidades são relacionais, do outro afirmar a sua própria identidade. Uhum. Quer dizer, uma maneira perversa, horrível. Abjeta, como a senhora bem colocou. Em cima disso, professor, desculpe, eu queria trazer, exatamente como a senhora está falando, queria trazer também para vocês, aí, para a Jane, aquela declaração da promotora de justiça Gabriela Mansur, que eu mencionei um pouco antes. Para ela, o aumento dos registros de violência contra a mulher
se deve ao fato de as mulheres fazerem valer mais seus direitos e os homens não aceitarem essa liberdade de comportamento. O que vocês senhoras acham? Quer dizer, nesse caso, uma mulher empoderada, ela amedronta o seu parceiro eu acho ou o que seu... essa declaração vai muito ao encontro do que Exatamente. a professora estava falando. Por isso que eu quis aproveitar né? justamente isso. Mas a gente também tem que refletir, porque se a gente está falando que a mulher está num contexto de empoderamento, né? Quais são os elementos que estão favorecendo essa situação para a mulher, né? Então, essas mudanças legislativas, porque, por incrível que pareça, até antes da Lei da Maria da Penha, se uma mulher sofria violência em casa, e ela procurasse a polícia, procurasse o judiciário, o juiz não podia fazer nada, digamos assim, né, no âmbito legal, para afastar o agressor. Não existiam medidas protetivas para as mulheres antes da Lei Maria da Penha. Que absurdo, né? Então, pensamos que isso é muito recente. Muito recente, a lei tem menos de 10 anos. Exatamente. Né? Então, são avanços também legislativos, instrumentos que favorecem esse, digamos, empoderamento da mulher, porque ela tem canais, ela tem mais informação, né? Você tem hoje, por exemplo, existem alguns projetos e alguns programas que incluem a questão da violência da mulher, contra a mulher como uma questão de saúde pública. Então, você tem trabalhos de agentes comunitários de saúde que trabalham a questão da violência contra a mulher, né, levando informação, orientando essa mulher se ela tem a vontade de sair desse quadro, romper com esse ciclo de violência, quais os instrumentos que ela tem, quais os canais que ela pode procurar, né? Então, também existem essas mudanças normativas que auxiliam nesse sentido, que também não vem por acaso, né? Também vem de um espaço maior da mulher na política, um espaço maior da mulher como na vida profissional, né? Um espaço maior autora até das leis e como né? provedora também, exatamente, né? Então são muitos fatores relacionados. Sim. Quer dizer, isso aí de alguma maneira ou de várias maneiras acua esse homem que não está acostumado, ou não está preparado para essas mudanças, dentro da sua masculinidade, como a professora Maria Arminda colocou? Eu acho que coloca um limite e mostra que essa é uma situação inaceitável, né? Então, a violência, a gente tem um ditado popular, um senso comum, de que em briga de marido e mulher não se mete colher. O que isso quer dizer, né? Olha como a sociedade refletia sobre a violência contra a mulher. Exatamente. Né? Isso mostra como a sociedade refletia sobre isso. Então, isso vem romper. Então, você coloca a violência contra a mulher em outro patamar, em um patamar de uma coisa inaceitável, de uma coisa que tem que ser enfrentada. Como crime mesmo. E um crime, Crime. exatamente. Então, é uma mudança muito radical e que está posta. E aí eu queria aproveitar o que você falou desse ditado que se cristalizou, com briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e toda vez todos nós temos que meter colher sim, a sociedade tem. Exatamente. Aí trazer para uns dados, né? Aí, trazer primeiro para a professora Maria Arminda, que em quase todos os casos de violência, aí em cima, que você está falando, o agressor da mulher é uma pessoa próxima. Né? É o pai, é o padrasto, é o irmão, um filho, ou principalmente um ex-marido ou atual marido, um namorado. Quer dizer, é a briga de marido e mulher, é a agressão dentro de casa. É em casa onde as mulheres são, na maioria das vezes, agredidas. São 70% dos casos ocorrem em residência. Sim. O que significa, professora? Quer dizer, o inimigo está em casa ou esse inimigo, por estar mais próximo, o inimigo aí, com aspa ou sem aspa, talvez possamos tirar aspa em vários casos, por estar mais próximo, ele sente essa transformação social mais de perto e não a aceita? Pois é, Marcelo. Eu acho que tá? Das coisas que está por trás também é a mudança nos formatos familiares. Se nós olharmos o século XXI, nós veremos que ele emerge sob o signo da chamada crise em todos os campos da vida. Crise política, a questão das torres gêmeas, por exemplo. Sim. Crise econômica. Nós entramos desde
o início do século, em 2008, com muita 2008, clareza. em 2001 as torres, 2008 a crise econômica, quer dizer, mal recuperamos de uma coisa, tinha outra. É. E mexeu muito com a sociedade. A crise jurídica. Olha o que está acontecendo sim. no Brasil. É verdade. Você não tem mais segurança sobre a normatividade jurídica. A crise na moralidade pública. E isso, digamos, a internet e as redes sociais tiveram um papel enorme. A crise das identidades. Hoje, eu que estou coordenando o escritório USP Mulheres, eu vejo que tem coletivos feministas, alguns muito segmentados. É mesmo? Muito segmentados, e tem um conflito interno entre os coletivos. Por exemplo, a noção de gênero, que fez uma mudança epistemológica nos estudos sobre mulheres, ela não é sempre aceita por outros coletivos, que dizem que gênero é uma categoria acadêmica que elide a violência contra a mulher, a condição de mulher. Olha que coisa interessante. Crise identitária. A crise na família, a antiga família conjugal, que ela se estrutura a partir do século XIX, a família burguesa, ela está toda questionada. A crise nas artes, você tem coragem de dizer e definir hoje o que seja de fato um objeto artístico? Então, a crise da família, daquele antigo formato das famílias, evidentemente questiona todos os papéis. Então, se a mulher na família tradicional, isso é uma coisa que eu falei outro dia, e salvo engano, precisaria também de ser mais bem comprovado. A família burguesa, ela tradicional, pai, mãe, filhos, que se estrutura, como eu disse, a partir do século XIX, ela é uma família no qual o homem é o provedor, ele tem que ter segurança sobre a sua descendência, porque ele vai passar os bens, né? A mulher é a figura do lar, doméstica, etc. Ali, os papéis estavam definidos. É claro que com desigualdade das mulheres. Claro, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Com desigualdade das mulheres. Tem até um opressão estudo, dela. Opressão da mulher. Sim. Mas ela tinha uma ingerência sobre o espaço doméstico. A rainha do lar, né? E havia uma contrapartida, que é isso que eu falei que precisaria ser mais bem comprovado, que é o fato de que o homem, ao mesmo tempo, ele é provedor e protetor. Então, tinha uma espécie de um limite de respeito. É claro que eu estou falando de famílias de classe média para cima. Claro. Que envolvia o marido, que tem, na verdade, um respeito pela mulher também, e de provedor. Isso foi questionado. E acho que foi quebrado também, não foi? Foi quebrado, é isso que eu quero dizer. Tem um livro que eu gosto muito, que aparentemente não tem nada a ver com, é de um historiador francês, o Corbin, chama Saberes e Odores, é sobre o perfume, né? E ele analisa a história do perfume no Ocidente. E ele mostra que, a partir do século XIX, com a estruturação dessa família, o perfume, o que é? O perfume legítimo para a mulher e para o homem se define. Que a cortesã do século XVIII, que era uma mulher toda elaborada, artificial, a peruca, a pintura, ela usava um perfume forte, que vinha do almíscar, que é uma substância que os árabes trouxeram para a Europa. Que a partir do século XIX isso é interditado às mulheres. As mulheres não podem usar o almíscar, que é um perfume forte, com componente de almíscar. Elas têm que usar o perfume floral. E a roupa tem que ser a mulher também, sem maquiagem, a roupa floral, etc. Novas regras, né? Novas regras. Isso definia o lugar da mulher na família burguesa.
O almíscar, a partir de então, só entrou como componente dos perfumes masculinos, o que existe até hoje. Sim. Bom, esse livro, que aparentemente não trata desse formato, está tratando o que é a roupa legítima de uma mulher bem casada, etc. Isso tudo foi posto em questão. É um processo que vem já há muito tempo. Pelo menos a partir da Segunda Guerra ele se acirra, mas não é antes. Porque a partir da Segunda Guerra as mulheres são obrigadas a trabalhar. Sim, vão para as fábricas enquanto os homens estão na frente de batalha. Bom, você não faz isso meio termo. Sim. Né? Ela vira provedora e, ao mesmo tempo... E é um caminho sem volta, né, professora? É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Agora... é incrível isso. É preciso de uma análise, digamos, múltipla, da multiplicidade de fatores. Eu estou tentando fazer isso, vou começar uma pesquisa no USP Mulheres. Porque, primeiro, a problemática da mulher ou do gênero, ela não é igual para todas as camadas da sociedade. Então, a Giane sabe isso melhor que eu. Né? O que é? No caso da acadêmica, e não tenha dúvida que há uma desigualdade de gênero na universidade. Não tenha dúvida nenhuma. Só que nós precisamos saber melhor onde está, como está, que é a pesquisa que eu estou fazendo, estou começando a construir. Mas fazendo intersecções. A mulher de classe alta, a mulher de camada popular, onde incide mais as relações violentas. A gente tem algumas, o Neve pode ser que tenha, viu, Giane? Mas eu vou até fazer uma reunião com vocês a semana que vem. A gente tem algumas referências, sabe-se que, mas seguramente, como é que essas coisas se combinam? É isso importante, Jane, quer dizer, em cima de tudo que nós estamos conversando, que eu trouxe para cá, essa questão de 70% dos casos de violência contra a mulher ocorrer na residência, o que significa, de fato? Quer dizer, em cima do que a professora Maria Hermínda comentou agora, ainda hoje, século XXI, a mulher é vista como posse? Em muitos casos, sim. Ainda existe isso. Não, acho que isso contribui, inclusive, para esse número, né? Sim. Não por acaso o termo violência doméstica foi cunhado por causa dessa questão. São relações familiares, são relações no contexto doméstico que violentam essa mulher e que muitas vezes vitimam essa mulher, né? Então, eu acho que tem também essa questão histórica, cultural. A professora Maria Hermínda trabalhou muito bem essas relações. E tem essa questão também da posse, né? Do casamento, o que representava o casamento, né? Século passado, enfim, o que significava a mulher ser entregue ao homem num casamento. Então, essa noção, né, de posse. E o que é muito difícil, Marcelo, é você operar mudanças de mentalidade, mudanças culturais, mudanças de pensamento em relação a essas coisas em pouco tempo. São mudanças que demandam gerações, né, para acontecer. Então, eu acredito que a gente está num momento da história que a gente está vendo as transformações se iniciarem, assim, né, no sentido mais amplo. Mas são tímidas, não? São tímidas, mas eu acho que a gente está num processo, é uma mudança, né? É o que a gente está falando, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a inserção da mulher na política. A gente está muito, muito, muito aquém de um cenário ideal, né? Da mulher na universidade, né? Então, também questões relacionadas à singularidade da mulher no mercado de trabalho, na universidade, a questão da maternidade, né? Encarar isso também com uma forma mais profissional. Então, assim, um tipo de discriminação contra a mulher muito comum, por exemplo, são mulheres serem demitidas dos seus postos de trabalho logo após a licença maternidade, por exemplo. Isso é uma prática corriqueira, né? Então, que é terrível, né? São situações que vão mostrando qual é o papel relegado à mulher, o que se espera de uma mulher. Então, ela tem que ser mãe, mas ela não pode engravidar. Sim. Ela tem que trabalhar, mas não pode ser mãe. Então, são cobranças que e se ganha mais que o marido? Muito.
Exato. Vai Então, trazer problema em casa, esse pra alguns, cenário pelo de menos. transformação. Então, a mulher, ela tá se inserindo no mercado de trabalho e isso demanda romper com outras questões que são esperadas em relação ao papel da mulher, como a professora bem colocou, né? Então, acho que a gente está num momento muito de ebulição dessas transformações sociais. Bom, perfeito. Bom, a gente vai continuar falando dessas transformações sociais, vamos aprofundar mais nossa conversa, mas o Diálogos vai fazer um rápido intervalo, a gente volta em seguida.